Todo mundo fala que consórcio não tem juros. Isso é verdade, mas também é uma mentira. Por que é uma verdade? É uma verdade porque, na verdade, no consórcio não é cobrado um juros composto assim como no financiamento. Porém, é mentira porque, ao meu entender, tudo que você faz e paga a mais do que você contratou, acaba sendo um juros. Um exemplo, se você contrata um crédito de 100 mil e no final paga 120 mil, você pagou 20 mil a mais. Isso pode ser chamado como taxa de administração, que é o que é feito no consórcio, mas ao meu ver, eu considero como juros porque eu peguei 100 mil da administradora e no final vou pagar 120. Então eu estou pagando 20 mil a mais. Então tudo que eu pago a mais eu considero como juros. E para você que caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é consórcio, o que é esse tal de consórcio, afinal de contas? Resumindo de forma bem prática, o consórcio ele nada mais é do que um grupo de pessoas que se unem pagando uma parcela mensal para adquirir um bem em comum. Então junta um grupo de pessoas, cada um pagando um valor específico e todo mês as administradoras fazem as contemplações via sorteio, via lance, enfim, aí tem várias estratégias. Mas basicamente, de forma bem resumida, o consórcio ele nada mais é do que um grupo de pessoas pagando para obter um bem em comum. E 2026, por que 2026 também é um cenário específico para você contratar um consórcio? Por vários fatores. Estamos no ano político, o índice nosso de juros, aí a taxa Selic, ela vem há anos ali aumentando, está bem alta, hoje está em 15%, então não tem perspectiva de baixa desses juros. Todo o dinheiro que você for pegar no mercado, você vai pagar um juros muito elevado e no consórcio isso aí não atinge a taxa de administração, que ela permanece fixa, as administradoras não alteram conforme tem essa alteração de juros no mercado. Então vamos lá, vamos agora a matemática real por trás disso aí para a gente ter esse entendimento de taxa versus juros aí. O que é a taxa de administração? É a primeira coisa que é cobrada aí no consórcio. Para que serve essa taxa? A administradora ela cobra essa taxa porque ela tem os custos dela, custo operacional, tem funcionários, tem a empresa que precisa ser mantida para administrar esse grupo de consórcio e entregar para vocês um serviço de excelência. Essa é a primeira taxa que é cobrada de qualquer administradora de consórcio. Essas taxas elas variam bastante de administradora por administradora e qual que é o negócio que você fez, seja ele veículo ou imobiliário, isso muda bastante. Então a gente tem ali a administradora com taxas para veículo que cobram desde 7% até 20%, 22%, 23% nos grupos de veículo. E a gente tem os grupos de imóveis que a administradora cobra ali, tem a administradora que cobra 8%, 9%, até 30% de taxa de administração. Tudo isso depende do plano que você fez, do grupo que você fez, o prazo que a administradora vai administrar esse plano para você. Quanto mais curto o prazo, mais baixo você paga de taxa, e quanto maior o prazo, a administradora vai ficar por mais tempo administrando isso aí e obviamente você vai pagar uma taxa maior. Fundo reserva. Fundo reserva, a maioria das administradoras cobra. Ele nada mais é do que um fundo de segurança. Tem administradora que cobra 0,5% de fundo reserva e tem administradoras que cobram 3%, 4%, 5% de fundo reserva. Para que ele é utilizado? Em uma possível inadimplência dentro desses grupos, a administradora ela pode usar parte desse fundo para cobrir essas inadimplências e poder assim cumprir com as contemplações de todos os consorciados. Se não for usado esse fundo, no final do seu plano, esse fundo reserva ele é restituído para todos os clientes que pagaram. Se a administradora usar parte desse fundo, um exemplo, se ela usou um fundo reserva de 2% e ela usou 1% para cobrir algum tipo de inadimplência, mesmo assim no final do plano você recebe a outra parte que não foi utilizada. Esse é o fundo reserva que as administradoras utilizam também junto com a taxa de administração. O fundo reserva, embora muitas pessoas não saibam, ele é muito importante para a administradora poder cumprir todas as contemplações, para manter a saúde financeira dentro desse grupo. Como eu disse, caso tenha inadimplências ou alguma coisa, para ela poder, de fato, cumprir com tudo que foi prometido para todos os consorciados e nenhum consorciado sair lesado de forma alguma. Seguro, o famoso seguro prestamista, todas as administradoras de consórcio praticamente cobram. Algumas administradoras, elas exigem que sejam feito esse seguro prestamista antes mesmo da sua contemplação, e tem muitas administradoras que elas permitem que você faça esse seguro prestamista somente após a contemplação, para você, depois que a sua carta ali for contemplada, tá? Então tem variedades de administradoras ali no mercado. Para a pessoa física, o seguro prestamista ele é obrigatório pela administradora. Para a pessoa jurídica, já é um seguro opcional. A maioria das administradoras ela deixa como opcional para o cliente. Por que é importante o seguro prestamista? O seguro prestamista ele nada mais é que um simples seguro de vida
para caso aconteça algum imprevisto com você, seja perca de trabalho, algum incidente ou acidente onde isso te impossibilite de obter renda para pagar as parcelas do consórcio, esse seguro ele cobre parcelas para você até você se recolocar. E em caso de morte, esse seguro prestamista ele quita toda a sua dívida, não deixando assim com que seus parentes que ficaram em vida absorvam essa dívida para você e tenham que quitar. Então, quando você faz o seguro prestamista, ele é muito importante porque você está pensando na sua segurança e na segurança das pessoas que estão com você aí no dia a dia. O último tópico agora é reajuste no consórcio. Esse tema ele é bem complexo, né? O que eu mais escuto é a principal dúvida que o pessoal tem com relação ao consórcio. Por que tem o reajuste? Eu vou explicar para vocês. Primeiramente, por que ele precisa ter. Vamos supor que você faça um crédito hoje de consórcio de 100 mil reais e você é contemplado somente daqui a 3 anos. Esse mesmo imóvel, por exemplo, vamos falar de um imóvel, de 100 mil reais que você fez o crédito hoje, se você não tiver os reajustes, daqui a 3 anos, o imóvel que você ia comprar ele não vale mais 100. Provavelmente ele vai estar valendo ali uns 120 mil, 125 mil, ou seja, o crédito que você contratou, você não vai ser suficiente para você comprar esse imóvel que você queria. Então o reajuste ele é aplicado em cima do seu crédito justamente para ele manter o seu poder de compra. Só para vocês entenderem, tá pessoal? Não é um juros a mais ou uma taxa de administração que você está pagando a mais para a administradora. Não, esse recurso não vai para a administradora, tá? Isso é simplesmente para manter o seu capital, o seu poder de compra. Como que é aplicado? Hoje, para os grupos de veículo, por exemplo, a administradora ela usa o índice basicamente do IPCA. A INPC ou IPCA é o mais utilizado hoje. Algumas administradoras, alguns grupos usam reajuste em tabela FIP, né? E na linha imobiliária, o mais utilizado hoje é o INCC ou o IGPM, tá? Então tem esses índices de reajuste, por isso que é importantíssimo quando você for querer saber sobre o consórcio, for contratar a pessoa que está te atendendo, o especialista que está te atendendo, você tirar todas essas dúvidas, tá? Para saber se a correção de veículo é em cima do IPCA, INPC ou tabela FIP, ou se é o de um imóvel que você está contratando, se é em cima do INCC ou do IGPM. Então isso é importantíssimo você saber e o corretor precisa passar para vocês, ok? Fique atento a isso aí, isso é importantíssimo para vocês aí no decorrer do plano, para vocês realmente aí ficarem satisfeitos com o que você contratou. Então vamos lá pessoal, agora que vocês já entenderam como que funcionam os custos do consórcio, se é taxa ou se é juros, né? Ficou bem claro aí nas formas que a gente explicou para vocês, os índices que envolvem a operação. Para quem vale a pena? Vamos entender se o consórcio vale a pena para você ou não. Lembrando que para muitas pessoas não vale a pena, né? O pessoal fala, o consórcio é para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Tem algumas pessoas que realmente não vai valer a pena nesse momento ela fazer o consórcio. E tem algumas pessoas que, de fato, para ela o mais importante vai ser ela fazer o consórcio. O primeiro perfil que eu separei aqui para a gente entender se vale a pena ou não vale a pena ter o consórcio. Para você que, assim como eu, já fui desse formato aí, já tive muita dificuldade em guardar dinheiro, dificuldade em poupar, dificuldade em investir, e o consórcio me ajudou muito. Então, para você que tem dificuldade em guardar, em poupar, em investir dinheiro, é um excelente produto para você. Porque ao contrário de investimento ou de poupança, que é onde você vai guardando e a qualquer momento você pode ir lá e retirar uma quantia, no consórcio não. No consórcio você está pagando um boleto, então é um boleto forçado, vamos falar assim, que é um investimento forçado que você paga e não tem como você retirar. Você só vai utilizar ele no momento da sua contemplação, ou vai usar ele para vender e lucrar com o consórcio, ou vai usar para adquirir o bem que você fez o consórcio para isso, ok? Então, para você é um excelente produto. Segundo perfil que eu separei aqui para vocês, para quem não tem pressa, pessoa que ela tem um perfil um pouco mais planejador, e o que mais importa para ela é não pagar juros, fugir dos juros do financiamento. Pessoas que não querem pagar juros altos, principalmente no cenário atual que a gente está agora de 2026. Para você é um excelente produto consórcio ou não? Sim, é um excelente produto. Como eu disse, ele não tem juros composto, né? O nome a gente escolhe aí, se quer taxa de administração, como as administradoras falam, ou juros, mas de fato ele não tem juros, você sabe o quanto você vai pagar pelo consórcio. Então no final, realmente você vai pagar muito mais barato que o financiamento e não vai pagar os juros do financiamento. Então para você que quer fugir dos juros do financiamento, também é um excelente produto. Terceiro perfil que eu separei aqui para vocês, quem pensa em fazer um consórcio e tem um recurso para dar um lance interessante. O que seria um lance interessante hoje? Você possui em torno de 40% a 50% de recurso próprio do que você precisa. Eu preciso de um consórcio de 200 e eu tenho 100 mil que eu posso ofertar de lance. Para você é um excelente produto. Por quê? Porque você vai conseguir dessa forma, com um bom corretor, uma empresa especializada, fazer um bom estudo
e te trazer um plano interessante, onde de fato você vai conseguir uma contemplação otimizada. Lembrando, consórcio não existe promessa de contemplação, tá pessoal? Mas é bem possível você fazer um estudo de grupo e você tendo um lance interessante para ofertar, sim, é possível a gente conseguir uma contemplação sua de forma rápida. Então, para você que tem recurso para dar de lance, é interessantíssimo também você obter o consórcio e sair dos juros do financiamento. Você vai conseguir contemplar o seu consórcio rápido. E agora vamos lá. Eu separei aqui também 3 perfis para quem não vale a pena fazer o consórcio. Para quem não é o seu momento de fazer o consórcio, eu vou abordar os 3 aqui para vocês também. Primeiro, quem precisa de dinheiro muito rápido. Cara, se você precisa do dinheiro rápido, o consórcio não vai ser um bom produto para você. Aí vai ser um empréstimo, um financiamento, alguma coisa que você faça e tenha acesso a mais rápido e você consiga fazer e realizar o que você consegue realizar de forma mais rápida. Desde que para você os juros não seja o fator primordial. Para você o primordial é você ter acesso ao crédito e você fazer o que precisa ser feito. O consórcio não é para você, a não ser que você tenha um valor interessante de recurso próprio para poder comprar uma carta já contemplada, que ela vai te ajudar, mas ainda assim não vai ser tão rápido quanto é um financiamento. Então, para esse perfil, eu não aconselharia o consórcio, não. Aconselharia você fazer um financiamento, fazer um empréstimo, e não é o seu momento de consórcio. Segundo perfil que eu separei aqui, para você que já tem uma boa disciplina, sabe investir, sabe guardar dinheiro ali, quero comprar um bem daqui tanto tempo, eu sei que eu preciso investir X por mês para chegar lá e comprar esse bem à vista e não pagar parcela, não pagar taxa, não pagar juros para ninguém, que aí você faz o sentido contrário, você usa os juros a seu favor, você investe e tem a rentabilidade entrando para você. Para você o melhor perfil de fato não é o consórcio. Se você tem essa consciência, essa disciplina de investimento, para você o mais vantajoso financeiramente falando é você investir e depois comprar à vista. Se comprar à vista e descapitalizar, ficar sem esse capital que você guardou ao longo do tempo, não for algo que te importe ficar sem esse capital, tá? Porque senão tem outras estratégias no momento. Mas eu vou falar. Então vamos lá. Então, para você que de fato tem essa disciplina de investir e não se preocupa tanto em descapitalizar depois desse recurso que você investiu e comprar à vista, e o que mais importa é ficar sem parcela para pagar e obter seu bem à vista, então de fato para você o consórcio não é o mais interessante para você fazer por agora. Terceiro perfil que eu separei aqui, quem não entende as regras do jogo. Se você não entende as regras do jogo e não quer entender as regras do jogo, não joga o jogo, não vale a pena, tá? Porque tem regras, você precisa saber como é que funciona para saber se de fato faz sentido para você. Se você não quer entender as regras do jogo ou não entende as regras do jogo, não faz nenhum sentido para você pagar taxa, pagar isso, esperar para contemplar, dar lance, enfim, não faça consórcio, não é um produto para você. Então vamos lá pessoal, concluindo de forma clara, direta e objetiva. Se você entende do jogo, entende as regras, sabe como é que funciona, é um bom planejador, entende que pode ser um produto de forma mais rápida, bem trabalhada, mas também é um produto que pode depender de paciência sua para que você tenha essa contemplação. Se você quer se planejar e não pagar juros, pagar o mínimo possível, o consórcio é um excelente produto para você. Se para você o que faz mais sentido é ter acesso rápido ao crédito, você já quer ter mais rápido, juros não é o fator primordial para você, o que é mais primordial é você ter acesso rápido a esse dinheiro, e não quer se planejar, não quer esperar, então o consórcio não é um produto para você. Aí a gente tem outros produtos no mercado que vai te atender melhor do que o consórcio. Então é isso aí, 2026 está aí, um excelente ano de oportunidades, tá? Como eu disse, um ano político, um ano de altas taxas de juros, mas porém um ano de muitas oportunidades para quem realmente quer de fato conquistar os seus objetivos. Se você quiser saber mais, aprender mais sobre o consórcio, clique no link aqui abaixo e fale comigo ou com um dos nossos consultores aí do nosso time, ok? Forte abraço!